Ok. Boa noite a todos. Não estranhem, eu não vou conversar com vocês o tempo todo de máscara, mas acho importante que a gente colabore nesse sentido, né? Todos precisam se proteger, nós estamos respeitando os protocolos e as deliberações, aquelas determinações para todos ficarem muito protegidos. Então eu vou agora melhorar o meu áudio. Eu quero, antes de qualquer coisa, fazer a citação e o agradecimento para os nossos patrocinadores. Hoje, mais do que nunca, a gente é muito dependente dos auxílios e das ajudas que a gente pode ter. Então, nosso patrocinador master, que é o Banrisul, Unimed Porto Alegre, BRDE, Postos Buffon, Produtos da Colônia, Cidersul. Agora tem uma coisa aqui que eu escrevi. Icatu Seguros, que a minha letra é um espetáculo, nem eu entendo. Rio Grande Seguros e Associação para Iniciação Musical, AIM. Esses são os patrocinadores que nos ajudam e mantêm a nossa sobrevivência. Eu quero dar boas-vindas, muito efusivamente, para a empresa ThyssenKrupp Elevadores, que a partir de agora vai estar conosco. Nós não tivemos ainda tempo de colocá-la no nosso banner dos patrocinadores, mas de hoje para amanhã a gente vai providenciar isso. Uma outra citação muito importante, que não se pode deixar de fazer, é em relação à lei da aprendizagem, do jovem aprendiz. Todos os nossos jovens têm um suporte a partir dos 14 anos, através dessa lei de aprendizagem. Então, é uma providência indispensável e que nós utilizamos para justamente podermos sobreviver. Para a nossa felicidade e facilidade, nós temos um anjo da guarda muito importante nessa lei da aprendizagem, que é a doutora Denise Brambila, que sempre que a gente está mal, sabemos que podemos recorrer. E também preciso citar, peço desculpas, porque é longa a conversa, as duas leis de incentivo que nós usamos mais. A lei federal de incentivo, que é onde é feita a captação com todas essas empresas que nós citamos, e também a lei estadual de incentivo à cultura, a LIC, que no momento nós não temos um projeto ativo, mas nós certamente somos clientes desta lei. E essa lei nos possibilitou um projeto muito importante que foi patrocinado pela Braskem, que foi a nossa evolução sinfônica. Nós passamos de uma orquestra de câmara jovem para apenas orquestra jovem, já que nos tornamos uma sinfônica. Bem, feito tudo isso, eu preciso anunciar o início da nossa música. Nossa primeira obra é do compositor Willibald Gluck, um alemão nascido em 1714 e que morreu em 1787. Então, excepcionalmente, era longevo. E nós vamos fazer uma obra que, na tradução, eu vi muito escrita Dança dos Espíritos Felizes. Mas Blessed Spirits, no meu entendimento, é um pouco mais Espíritos Abençoados. Então, é uma obra que se chama ou Dança dos Espíritos Felizes ou Dança dos Espíritos Abençoados. Ela é composta com duas flautas solistas, que são Alexandre e Eric. O violino é Jéssica, Patrick. Na viola, Nicolas, com Y. No contrabaixo, Jaderson. E no nosso violoncelo, a Brenda. Então, deixo com vocês o início da nossa música. Muito obrigado.
Muito bem, enquanto eles se colocam e fazem a transformação, nós vamos conversando um minutinho sobre o próximo compositor, que é Joseph Haydn. Haydn foi muito importante na história da música. Ele foi o que consolidou a sinfonia, aquela forma de escrever, forma sonata, etc., de um movimento, outro movimento lento, um terceiro movimento e um quarto movimento. Isso, é claro, é uma questão muito técnica e eu não vou incomodar vocês com esses detalhes. Mas é muito importante que a gente saiba com quem está lidando. Então, o Haydn foi fundamental para a história da música. Ele, inclusive, conviveu com Mozart e Beethoven. E foi um compositor longevo também. Que a idade média das pessoas naquela época era o que aconteceu com Mozart, que morreu com 30 e poucos anos. Então, Haydn deixou um grande trabalho feito. Nós vamos agora ouvir um quinteto de sopros, que é um conjunto dos tradicionais, assim como o trio, que é violino, cello, piano, quarteto de cordas, são 2 violinos, viola, cello. O quinteto de sopros é flauta, oboé, fagote, trompa, clarinete, ou pela ordem, clarinete, trompa. Na flauta nós temos Eric, Maria no oboé, Kelly no fagote, Raquel na trompa e Leonardo, no clarinete. Então vamos ouvir o primeiro movimento de um divertimento de Haydn para quinteto de sopros.
E agora nós vamos nos encontrar com um quinteto de cordas e um acompanhamento de piano. Mas isso aqui serve para vocês conhecerem, até para alguém mais jovem, mais guri, que esteja começando a ouvir música e queira iniciar a aprender um instrumento. Essa é a nossa primeira música. E esse pessoal que está aqui são mais ou menos iniciantes. Alguns nem tanto, outros mais iniciantes. E essa música é Brilha, Brilha, Estrelinha, do Suzuki. A gente não cansa de tocar. Assim como a gente não cansa de tocar o cânon, não cansa de tocar algumas outras músicas que vocês vão ouvir ainda hoje. Então, esse quinteto aqui tem o violino 1, que é o Ian, Isabela, o segundo violino, o Nicolas, já tinha tocado uma coisa, né? Ah, viu só? A Brenda também, no violoncelo, e Jaderson, já também estava na outra música. Então, esse pessoal vai nos mostrar como é que funciona essa primeira música. Depois, claro que eles já aprenderam o beabá do instrumento. Mas é interessante para vocês poderem começar a entender como é que funciona o projeto. Então, com vocês, Twinkle, Twinkle, Little Star, que quer dizer brilha, brilha, estrelinha. Suzuki. Bueno, vocês viram que o início da carreira é atrapalhado. Então, para agradecer ali, foi um de cada vez. Eles não pegaram ainda, né, o macete de olhar com o canto do olho e tal. Mas é normal, né? Isso tudo não impediu o aplauso que eu estou ouvindo daqui, ó. Muito aplauso, ok? Nós agora vamos mostrar um instrumento solo, acompanhado de piano. É um clarinete, que é o Léo, que estava tocando aqui já, em outro momento. Um compositor dinamarquês, chamado Niels Gade. Eu até, no primeiro momento, como não conhecia, achei que fosse de pronúncia americana, Niels Gade, mas não é, é Niels Gade, é um compositor dinamarquês. E ele faz parte de um movimento que aconteceu nos países nórdicos, que foi uma escrita musical nacionalista.
a qual nós também aderimos com um pouco de retardo, alguns anos depois. Mas nos países, por exemplo, como Dinamarca, Suécia e Noruega, aconteceu um movimento generalizado de escrever música com temas nacionalistas. Então, nós vamos ouvir agora um tema para clarinete e piano. Os dois já foram apresentados. Victor, né? Não te apresentei antes. Eu sempre alguma bobagem eu faço, mas não se preocupem. O nosso pianista é o Victor. E o Léo vocês já conhecem. Então, vamos ouvir Niels Gade. Faltou só ligar o microfone, mas isso é um detalhe. Vocês vão perceber, já estão percebendo, que hoje nós vamos mostrar uma variedade grande de instrumentos e de timbres, né? A maior parte deles de instrumentos de sopro. Então, agora nós vamos fazer uma experiência interessante. Vamos ouvir um quarteto com 2 trombones, 2 tubas e um arranjo sobre o movimento final da primeira sinfonia de Brahms, o tema do último movimento da sinfonia de Brahms. E esse arranjo foi obra do nosso primeiro trombonista ali, Guilherme Camargo. O segundo é Anderson, né? Aqui tem Gabriel e Eduarda. É que todo mundo chama de Duda. Eu digo, não vou dizer Duda, porque fica muito íntimo, mas é Eduarda. Então, a Eduarda é nosso segundo trombone, tem o nosso primeiro tuba e o segundo tuba. E vamos ouvir, então, preparem-se, porque é um timbre difícil de se encontrar, esse quarteto para instrumentos de metal graves.
Agora está até o microfone ligado. Bem, eu vou aproveitar para ressaltar que nós vamos ter outro exemplo agora de timbre diferente. A música é daquelas desafio. Por quê? Porque é da ópera Carmen de Bizet, a Rabaneira. Todo mundo conhece. Então, se tocar mal essa música, até o porteiro do teatro se dá conta que não estava muito legal. Faz aquela cara assim, que alguma coisa não andou. Então, é música perigosa para tocar. Então, nós vamos ver aqui nosso primeiro trompete, Franciele, Débora, Denner, Gabriel. Gabriel, nós temos uma coleção, tem um monte de Gabriel. Então, eu nunca sei direito qual é deles, mas quando está presencial assim, é mais fácil de eu lembrar. Então, nós vamos ver uma adaptação feita para 4 trompetes, muito provavelmente escrita pelo nosso professor Isaac. Então, vamos ouvir a Rabaneira da ópera Carmen. Vocês vão ver, alguns vão dizer assim, essa é aquela. Exatamente, é aquela. Ok. Foi bem, né? Não erraram, tocaram bem. Eu gostei. Agora nós vamos mostrar um lado importante do nosso trabalho, como orquestra jovem, como projeto musical. Nós também trabalhamos com música popular. Então, a nossa ideia é que existe música boa e música ruim. Nenhum outro rótulo. Mas, uma coisa muito importante, sempre tocar muito bem. Trabalhar com o máximo de esmero. Não importa se a música é Beethoven ou se é uma música popular brasileira. O mérito é o mesmo. E nós vamos conhecer isso muito de perto agora, com 2 obras que são extremamente conhecidas. São hinos brasileiros. São Garota de Ipanema e Wave, com um grupo de sopros. O nosso trompete é Franciele, a Raquel, que já esteve conosco já, Gabriel,
Guilherme e Denner. O Léo lá, que era o solista de clarinete, agora vai tocar um instrumento de som indeterminado, mas muito importante, que é pandeiro. E o nosso bateria, Joãozinho da bateria. Pá, 1000 por hora. Então, com vocês aí agora, MPB.
Bem, vocês viram que a música popular brasileira é de uma riqueza sem tamanho, né? É uma das produções mais importantes de música que existe no mundo inteiro. E justamente essa época foi uma época de ouro, na época de Tom Jobim e seus acompanhantes da MPB. Nós agora vamos pedir licença para fazer mais uma vez a citação dos nossos patrocinadores, dos nossos ajudantes, que mantêm essa chama viva, esse fogo sagrado, que é esse ensino da música, justamente para quem tem menos oportunidade. Isso é muito importante. Tem gente que tem muito acesso a determinadas coisas, mas o nosso caso justamente é proporcionar esse trinômio: talento, oportunidade e recurso. Então, talento é democrático, nasce em qualquer lugar. A oportunidade nós criamos, construindo um projeto de inclusão e de transformação social. E os meios, os recursos, são justamente esses que eu vou citar agora. O nosso principal, que é o nosso Banrisul. Depois temos Unimed Porto Alegre, BRDE, Postos Buffon, Produtos da Colônia, Cidersul, Produtos Siderúrgicos, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e a Associação para a Iniciação Musical. Nunca esquecendo de mandar um beijo muito especial, um beijo no coração, para a doutora Denise Brambila, que é a nossa padroeira na lei de aprendizagem, na lei do jovem aprendiz. Então, todos os nossos jovens, a partir de 14 anos, podem usufruir deste benefício. Graças, claro, à lei que foi aprovada e à boa vontade das pessoas que nos ajudam nesse sentido. E a lei de incentivo federal e a lei de incentivo estadual, sem as quais também acredito que 99,9% das instituições culturais brasileiras não sobreviveriam. Vocês estarão se perguntando por que esses lenços que estão pendurados nas estantes. Porque esse ano eu fiquei sabendo pelo César Oliveira, que é um querido amigo, que a Semana Farroupilha está valendo no mês inteiro de setembro e vai até o dia 30. Então, nós agora resolvemos fazer a nossa homenagem na Semana Farroupilha. Nas nossas lives, nós conversamos com o João Luiz Correia, que é um ícone da Galderiada. E agora nós vamos fazer, então, duas músicas que são nosso cartão de visita. Uma agradecendo muito para a família Fagundes, que é o Canto Alegretense, que eu sei que posso usar e abusar, porque eu sou um grande amigo deles desde o nosso querido Nico, que não está mais conosco, mas cada vez que a gente toca o Canto Alegretense, ele deve dar uma esvoaçada por perto. E depois disso, Querência Amada, do Teixeirinha, que também é uma das músicas que a gente tem mais prazer de tocar e mais reconhecidas pelo nosso público. Então, vamos lá. Canto Alegretense e Querência Amada.
Só vou anunciar bem rapidinho a nossa troca do trompete. Não posso ir muito para trás, porque eu vou atropelar o Léo aqui, ó. Quer dizer que eu estou muito em cima aqui, então vocês me pegam aqui na câmera. Então aqui o nosso trompete agora é Débora, ok? Não se assustem se eu aparecer nessa música aí, porque eu não me contenho às vezes. Eu quero
citar que nós estamos aqui no auditório do CEP, do Pontos Pobres. Também agradecemos essa parceria, que é importante. Reiteramos as boas-vindas para nosso novo patrocinador, que é ThyssenKrupp Elevadores, e muito em breve esperamos poder anunciar mais empresas que vão contribuir com a nossa sobrevivência. Muito obrigado a todos, aqui nós encerramos, até o nosso próximo concerto de outubro, que nós vamos avisar com o tempo. Uma boa noite a todos, cuidem muito, muita saúde, usem máscara, quem puder, fique em casa. Até mais.